Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone à sua disposição, é São Paulo 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Edson Vismona. Prazer tê-lo aqui, Dr. Edson. Grande prazer recomeçar o ano aqui em tão boa companhia. Atualmente o senhor é presidente do Conselho de Transparência da Administração Pública do Estado de São Paulo. Eu deixei agora a presidência, passou para a doutora Eunice Prudente, representando o governo, há uma alternância entre sociedade civil e governo. Então, agora a presidência passou para uma representante do governo, que é a doutora, nossa professora Eunice Prudente. E o Fórum Nacional contra a Pirataria? Esse permaneço nessa luta sempre constante de defesa da legalidade e do mercado leal nesse nosso país. Por que contra a pirataria? Não tem pirataria. Não. Mas é uma utopia, né? Só tem pirata, né? Vereador Eliseu Gabriel, prazer tê-lo aqui, Eliseu Gabriel. É imenso prazer estar aqui, Zancopé, novamente, mais uma vez, um programa tão interessante, com liberdade que a gente tem de falar o que pensa aqui, sempre com Fausto, né? Fausto Camunha. Você não é apenas filiado, você é presidente do PSB municipal. Isso mesmo, presidente. Vereador, presidente do PSB municipal e também da Comissão Permanente de Educação na Câmara Municipal. Isso mesmo. Como professor, está na... Estamos na lida aí. Também conosco o advogado Sergei Cobra. Prazer tê-lo aqui, Sergei. Satisfação, Zancopé, te encontrar novamente. Eu sou seu fã, você sabe disso, já não é de gentil. hoje. Com pessoas tão ilustres nessa mesa, convidados que vão realmente fazer um debate maravilhoso. E cumprimento uma pessoa desse grande homem, que é o Fausto Camunha, que me convidou novamente para participar aqui. É uma honra estar voltando aqui aos estúdios. Conta só para a gente como é ser candidato na OAB. Olha, é uma experiência interessante, do ponto de vista até sociológico, já que nós temos aqui um filósofo na mesa também. Mas é uma realização, você representar, ser candidato num dos maiores poderes da nação, que é a justiça. Afinal de contas, a advocacia é parte fundamental da justiça. Foi uma experiência maravilhosa. Você não saiu vitorioso, mas no Brasil nós temos a imagem de quem não vai bem numa eleição não deve repetir a experiência na próxima. Eu imagino que não veja dessa forma. Eu não sei se no Brasil tem essa imagem. Tem, nossa. A gente tem exemplos aí de pessoas que insistiram e chegaram. Mas eu acho que são contestadas. Eu tenho uma visão do processo político um pouco diferente de muita gente. Então eu acho que o processo tem que ser natural, tem que ser algo que realmente mexa com o ideal. Se não tiver ideal, não vale a pena. E tem o contexto também. Então, na verdade, eu não sou político partidário, embora reconheça muita gente boa na área. A minha visão é uma visão de um político de classe, que é da OAB. É outra história. Sim. Mas fico contente de estar aqui e mandar um abraço para o Cicarelli também, que insistiu muito para que a gente viesse hoje no programa. Eu estou insistindo porque eu espero que essa energia e esse vigor permaneça, pelo menos para firmar posições, ainda que seja numa política classista, não é? Tá? Esperamos que isso se concretize. Agradeço a sua insistência. Professor José Luiz Zanzini. Prazer tê-lo aqui, Zé Luiz. Prazer é todo nosso, Zancopé, principalmente de ser recebido nessa casa pela segunda vez com tanto carinho, café, água, pelo Fausto Camunha. Tudo de graça, né? Tudo de graça. Na situação que nós temos. Também agradecer ao Cicarelli pela atenção, nos avisar, nos ajudar na nossa agenda. E por você também, que é um amigo, irmão, parceiro de muitos e muitos anos. E estar aqui é uma maravilha, principalmente com essa mesa, né, gigantesca que representa bem a cara de São Paulo e a política de São Paulo. A exemplo de todos os presentes, você também tem um currículo intenso. O Sergei se referiu a filósofo, é jornalista,
é Sociólogo. professor, Bom, eu... É muita coisa. Eu costumo dizer assim, são mais de 200 títulos de capacitação e extensão universitária, 7 bacharelados, 3 pós-graduação e 2 mestrados. Então, dá uma base para... Sou jornalista também, né? Vice-presidente de Acessibilidade e Inclusão da Associação Paulista de Imprensa. Desculpa, mas você deve ter uns 200 anos para ter conquistado tudo isso, né? Tem muita gente. É que eu já hoje me considero um cientista, né? Político e social. Então, você precisa, para isso, estar estudando sempre, né? Não pode se dar o luxo de deixar de um dia para o outro, pois a informação ela tem uma deterioração muito grande, né? Aquilo que nós falarmos hoje, se não usarmos muito bem, amanhã já é tarde demais. Olha, o metrô de São Paulo rompeu o contrato com as empreiteiras Andrade Gutierrez e CR Almeida e travou as obras da linha 17 Ouro, que liga o aeroporto de Congonhas ao estádio do Morumbi, que havia sido prometida para antes da Copa de 2014. O governo avisa as empresas de abandonarem a obra, que, segundo moradores da região, se tornou abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. O secretário de Transportes, Clodoaldo, ele diz que oferecerá o contrato para a segunda, deve ser a segunda opção, uma nova licitação. O Dr. Edson Vismona, até pouco tempo presidente do Conselho de Transparência da Administração Pública, quando o governo rompe um contrato dessa magnitude, Dr. Edson? É uma situação extremamente grave, porque quem sofre sempre é a população, né, que fica à mercê de uma obra parada, sofre o Estado, o erário, porque vai ter um ônus a mais para retomar essa obra. Agora, o que precisaríamos saber é o que levou a essa situação, né? Falando em transparência, eu gostaria de ter mais informações sobre o que aconteceu para que essa obra chegasse a esse ponto. Sabemos que algumas das construtoras estão aí numa situação envolvida em todo esse rol de dificuldades econômicas causadas pelo petrolão, por todos os escândalos, né? Agora, precisaria entender exatamente por que dessa situação, porque chegou a esse ponto, a essa situação de rompimento do contrato, né? Agora, na verdade, nós precisamos rever todo esse processo licitatório. Não há condições, não só isso, mas nós temos que avaliar essa questão da licitação, né? Existem meios para que você possa fazer as licitações que a Lei 8666 não contempla, por exemplo, o seguro, né, que seria uma forma de você viabilizar a licitação a um preço mais baixo, tendo um seguro que fizesse frente às dificuldades de um processo de construção de uma obra maior. Mas a verdade é que nós estamos aí numa situação de ter que rever todo esse processo, né? Não é possível. Nós não podemos mais arcar com esse ônus. O Estado não tem condições, e muito menos a sociedade, de arcar com o ônus de licitações feitas, obras não conseguem ser terminadas, preços superfaturados. Esse é um descalabro que não cabe mais. Não há mais condições de manter essa estrutura. E nós precisamos rever profundamente todo esse processo. Agora, com relação especificamente a essa questão, gostaria de entender por que chegamos a esse ponto do rompimento do contrato, né? Por que nós não estamos conseguindo manter essa obra? Porque, como diz aqui a notícia, a população no entorno sofre muito com isso, mas sofre todos nós por conta do pagamento dessas obras, que nós não vamos conseguir ter nos prazos necessários, e o erário vai ter que arcar com esse custo, e agora todo esse processo de atraso. Nós precisaríamos realmente rever. Eu acho que o que essa notícia nos traz é a necessidade de termos um processo de revisão profundo na contratação de obras, no processo licitatório, identificando novos mecanismos que pudessem dar mais celeridade às obras e mais segurança à conclusão das mesmas. Olha, apesar de ser vereador, é um problema que afeta diretamente. Não, claro. A questão dessa obra e de muitas outras, ela tem um problema básico, né? São vários problemas. Primeiro problema, ganha o preço menor. Não é o preço melhor, ganha o preço menor, não é? Que muitas vezes
É comum a gente ver em órgãos públicos, bom, uma empresa é contratada para reformar os banheiros, digamos. Vai quem ganha? Quem tem o menor preço. Aquela empresa pega esse serviço e não consegue continuar, porque não dá, o dinheiro não dá, não consegue, então ela abandona. Aí, novamente, outra empresa vem e abandona, porque essa ideia do preço menor é muito complicada, né? Porque nem sempre o preço menor é o melhor preço. É a empresa que tem condições, é a qualidade que vai ser colocada nos equipamentos, nos aparelhos que serão colocados, assim vai. Eu acredito que esse é um primeiro problema. O segundo problema, que eu acho que é o mais grave, é que as obras são muitas vezes contratadas por os projetos básicos e não pelo projeto construtivo. Chega na hora de fazer a obra, o projeto construtivo não está pronto. Então, nesse caso dessa obra, eu ouvi falar, eu não sei detalhes, que houve problemas de erros no planejamento da bitola, que tiveram que fazer trens especiais, eu não sei exatamente o que, não posso falar muito aqui, que eu não sei direito, mas eu ouvi falar... Isso é elementar, meu Deus do céu. É raro, pois é. Depois do início das obras vai se discutir Pois a é, bitola. pois é. A carga, a quantidade de passageiros foi mal dimensionada, primeira coisa. E a segunda coisa, que não tem os projetos construtivos prontos, totalmente entregues para as empresas. Essas são questões gravíssimas. Isso que ele falou é uma verdade. Precisa ter outra forma de licitação. Primeiro, pelo melhor preço, e segundo, pelo projeto construtivo, não simplesmente pelo projeto básico. Acho que esse é um problema que aparece muito claro, porque é uma obra desse tamanho. Isso acontece todo dia, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é esquina da prefeitura, da própria Câmara. Essas dificuldades a gente tem, né? Porque são esses problemas básicos. Tem que mudar a maneira de licitar, tem que mudar a maneira voltando a dizer, a questão tem que ser o projeto construtivo e não o projeto básico, e o melhor preço e não o menor preço. Essas são questões que têm que ser colocadas. Sergei Cobra. Olha, para mim, eu não vou ficar me esmerando nas complexidades, até porque eu não sou especialista. Burocracia o Estado inventa para afastar a gente das situações que a gente pode perceber. Para mim, o que precisa mudar é a maneira como as instituições se revelam para nós, consumidores, e para quem vê essas questões aqui. A matéria é: o metrô rompeu o contrato, mas rompeu de forma motivada, porque as empresas abandonaram a obra. Como disse o vereador aqui, acontece todo dia isso. Como é que a justiça se posiciona com relação a esses casos? Porque, ao fim e ao cabo, você cai na justiça com relação a essas situações. Pelo menos se espera que você tenha, não uma judicialização de tudo que acontece nesse país, mas uma inspiração de um modelo de um poder judiciário que não permita esse tipo de situação. Porque isso aqui é a mesma coisa dos planos de saúde que não cumprem os contratos, são os bancos que cobram juros abusivos, o sistema financeiro é acusado até mesmo de financiar muita coisa que está errada nesse Brasil. E você não tem o parâmetro do único poder que pode dar balizas para nós, cidadãos, que é a justiça. Então, o princípio da administração pública, como bem disse aqui o nosso doutor Edson Vismona, transparência, publicidade, impessoalidade, não está sendo respeitado. O que acontece para que isso não tenha um trâmite normal? Nós precisamos, de uma vez por todas, ter um judiciário que se mova nessas questões como inspiração para que da próxima vez isso não aconteça. A minha visão é de justiça sempre. Eu bato nessa tecla. Se eu tiver um poder judiciário forte, uma justiça efetiva, você norteia o país. Você impede esse tipo de situação. Senão, nunca nós vamos arrumar esse Brasil. Porque o ramal que liga aqui no aeroporto de Congonhas, mas o ramal que vai ao aeroporto de Cumbica, se não está nessa situação, breve estará. Já é a tragédia anunciada, porque os moldes, como disse o vereador, os moldes do projeto são os mesmos. Projetos Né? Então, é a tragédia anunciada. Você vai continuar lá na Zona Leste sem aquele... Tem uma questão, se me desculpe pela oportunidade, que a questão desses... como é que chama esse teleférico, não esqueci o nome. Monotrilho. É uma coisa discutível, não é uma coisa que é muito usada no mundo inteiro, né? Quer dizer, muita gente, quando se foi fazer o monotrilho, achava, não, sai um pouco mais barato, mas tem que fazer metrô, e não monotrilho. Porque o monotrilho ele faz uma cicatriz na cidade, né? E eu vi, por exemplo, outras obras de monotrilho, eu não sei se não estão paradas também ali no aeroporto
de Guarulhos. É o que eu acabei de citar. Não é o que você falou. Se não parou, vai parar, vai porque parar. o modelo é o Tá, mesmo. É o mesmo. É Então, a mesma coisa. Isso é muito grave. Quer dizer, desde o início, né, a raiz, inclusive, da viabilidade do monotrilho, isso já era questionado. Até a questão de monotrilho ou metrô teve muito questionamento, mobilização na Câmara, inclusive, pressões para não fazer isso na parte da cidade de São Paulo. Então, eu acho que a gente está pagando um preço alto, e vou dizer assim, não é assim, o governo sai, entra outra empresa e continua. Vai sair caro para nós, porque vai ter, para recomeçar o trabalho, vai custar muito dinheiro público. Esse é o problema. Sempre custa. Bom, Sempre vai custar. Vai custar muito. eu pegaria um gancho com o Eliseu Gabriel. É um problema que não é só apenas das empresas que ganharam o projeto, né? Nós também temos que notar que a Secretaria Estadual de Transporte, ela tem vários buracos durante todos os anos com relação a contratações de serviços para a cidade de São Paulo. Isso mesmo. E um deles, o Gabriel citou aqui, eu vou relembrar, falta um checklist técnico. O que é o checklist técnico? O que você vai começar a fazer, como você vai fazer, de que maneira você vai encaminhar o final e a entrega da obra. Isso não existe. Isso não existe. Então, se isso não existe, é aquela coisa, eu fiz o filho, mas não sei se vai nascer, como vai ser gerado, de que maneira. Chego a dizer que não sei nem se o filho é meu, né? Então, é uma situação que nos pega no contrapé, né, de políticas públicas, e, ao mesmo tempo que nos pega no contrapé de políticas públicas, nós perguntamos, quem está pagando essa conta toda? Nós. Sim. Estamos com o nosso imposto. E todos os dias nós estamos discutindo, olha, isso é o nosso dinheiro, aquilo é o nosso dinheiro, tá? As duas empresas que ganharam, elas disseram, nós não paramos a obra, nós não entregamos a obra. Bom, então, se elas não pararam a obra, se elas não entregaram a obra, e a obra está na justiça, ela já está no campo judicial, para decidir o que foi tratado no começo e não no meio. Então, o problema dessas obras não é nós sabermos o que vai acontecer, mas o que a justiça vai decidir em relação à continuação da obra. Independente disso, o governo do Estado toma a frente e diz, enquanto a justiça não acerta e não dá a solução e a resposta desse problema, nós vamos, então, passar para a segunda empresa. E aí, se passar para a segunda empresa, a primeira vai querer receber todos os seus direitos e tudo aquilo que foi investido. E é isso que está errado, né? Então, mas esse é o gancho fundamental na minha visão. Esse já está na justiça, que acaba sendo banalizado, já faz parte do custo Brasil. E diminui os nossos índices lá fora, inclusive com relação à responsabilidade de investimentos. Porque a empresa já vislumbra a questão judicial. Essa atuação da justiça de exemplar, ela deve ser anterior. No Brasil, todo mundo já não conta. É o que vai acontecer, é o que porque aconteceu. Vamos esperar a justiça decidir. Já tem um histórico de judicialização negativo. Então, as empresas já contam com essa história. Por isso que eu mencionei aqui sistema de saúde, educação, sistema financeiro, todos já contam com a benevolência de um judiciário que é ineficaz, que protege esse tipo de situação. É isso que precisa ser dito com toda a verdade, pelo menos no campo que eu atuo. Só que é difícil falar mal de justiça. Ninguém quer falar mal de juiz. Ninguém quer falar mal de estrutura de judiciário. E é isso que, na minha visão, move a evolução de um povo. Por isso que eu falo, o marco regulatório de uma nação é a justiça, porque inspira esse tipo de situação. Aí ninguém mais vai dizer, olha, está prometido antes da Copa. A administração pública não pode viver de promessa. Está no contrato, tem que cumprir, sob pena de nós entrarmos no Estado, que não é uma democracia de verdade.
Sergei, doutor Edson Vismona, os senhores são operadores do direito e o presidente da, seria secção paulista, é isso? Seccional. Secção paulista, né? Marcos Costa diz que vai propor a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo para investigar atrasos nos repasses da Defensoria Pública para os advogados que atuam na defesa jurídica de pessoas de baixa renda. Cerca de 22 milhões de reais devem ser repassados todos os meses pela Defensoria aos advogados. É caso de CPI? Essa é uma situação que já vem de muitos e muitos anos. Né? Antes, Sergei, desculpa, o que foi, Sergei? Não, Eu falei, é caso de CPI? Não, mas porque você deu risada, eu olhei para você. acompanhei simplesmente. Não, o assunto é muito sério, esse assunto. Sim, é sim. muito sério. Só que você olhou para mim e riu. Caso de Você é um CPI, homem muito simpático. Os né? advogados, né, vão atrás dos Não, legisladores. esse assunto é muito sério. Sim, sim. Não, é uma situação que vem de muitos e muitos anos. Antes mesmo da criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a época em que eu era secretário, nós tínhamos um convênio com a OAB O senhor foi secretário de Justiça no Estado de São Paulo. do Estado de 2000 a 2002. Perfeito. E adjunto antes com o Belisário de 95 a 2000. E nós acompanhamos sempre as questões, enfim, que envolvem o judiciário, a justiça. E nós tínhamos, então, a defensoria sendo exercida, na verdade, pela OAB, que tem aí um grande volume de colegas que atuam diligentemente na defesa dos interesses das pessoas mais pobres. Depois foi criada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que não tem a estrutura para assumir todas essas demandas, né, que vêm das pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um advogado. E sempre se estabeleceu uma relação, vamos dizer, delicada entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O que está havendo aí o atraso de recursos, porque a Defensoria que libera, não sei, o CGI tem mais conhecimento do que está acontecendo no momento, ela libera os recursos para pagamento dos advogados que atuam nas causas relacionadas, então, a essas pessoas mais carentes. E houve a informação que nós temos é que houve um atraso nesse repasse, o que é muito grave, porque esses advogados dependem diretamente desses recursos, ou seja, não é uma advocacia pro bono, eles dependem disso, a atividade profissional deles está focada nesse trabalho aos mais carentes e dependendo do pagamento desses recursos. E esse atraso realmente tem um impacto terrível na vida dessas pessoas, desses nossos colegas, desses profissionais do Estado inteiro. E a OAB está, então, desde o final do ano, que isso se agravou, se movimentando no sentido de ter o pagamento assegurado e já identificando novas possibilidades, inclusive de projetos de lei, alterando essa forma de repasse, transferindo isso para a Secretaria da Justiça, para o Poder Executivo diretamente, enfim, procurando a equação desse problema. Mas é uma situação muito séria. Com relação à criação da CPI, precisaria avaliar, porque o que a CPI vai apurar? Responsabilidades. Né? Eu acho que é essa a intenção dessa proposta de criar uma CPI, apurar responsabilidades. Por que desses atrasos? Por que está esse processo sendo de forma tão drasticamente impactado nesse momento difícil, né, que todos nós vivemos? Então, acho que é esse o objetivo da OAB, ao propor a CPI para avaliar responsabilidades e identificar, já existem soluções sendo discutidas, mas que se encerre esse processo tão difícil, porque, mais uma vez, é a população carente que sofre, são os advogados que sofrem, e nós precisamos ter um equacionamento dessa questão. Sergei. Olha, eu participei ativamente desse assunto, fui candidato a presidente da OAB, mas eu me sinto extremamente à vontade para falar sobre o tema, até porque nós sempre propomos uma maneira diferente de fazer política. Senão nós vamos ficar igual à política partidária, sempre vislumbrando uma próxima etapa, sempre se posicionando de forma política, essa política que está aí. Então, a verdade é que esta relação delicada, doutor Edson Vismona, aliás, eu nem sabia que Vossa Excelência era presidente do Conselho de Transparência, muito bom saber que tem uma pessoa tão qualificada neste cargo, que é importante. O Estado é muito grande, tem muita coisa errada, mesmo no Estado, na União. Só que nesse tema aqui, eu denunciei durante a campanha, e fiz até
contundentes declarações contra a atuação da Defensoria, e fui até acusado de querer destruir o órgão. Imagina, nós lutamos arduamente pela criação da Defensoria. Está na Constituição. São Paulo foi o último estado a implementar a Defensoria. Tem que ter Defensoria. Agora, você não pode contingenciar um valor que é feito, que é destinado à assistência jurídica para mais de 2 milhões de pessoas carentes, que a OAB faz há muitos anos, que os abnegados advogados da OAB constroem, sob o pretexto de que você quer ter uma autonomia política. O que está em jogo aqui é uma criação de uma força política. Aliás, esta questão do atraso nos pagamentos não é de hoje. É que agora, em dezembro, em janeiro, a Defensoria simplesmente não pagou. Mas ela já vinha fazendo esse contingenciamento, já vinha atrasando os pagamentos, e a OAB nada falou. A atuação da OAB, agora que parece ser contundente, deveria ter sido feita no passado, para evitar essa situação de hoje. Essa mudança institucional ela é necessária. Se nós não passarmos isso da questão de uma CPI, de uma relação, que, aliás, tem a ver com o presidente do Tribunal de Justiça, tem a ver com o próprio governador de São Paulo, a nossa questão não é CPI na Assembleia. Isso corre o risco de ser mais um factoide. Nós vamos ter... usei de ironia. Não, nós não temos. Advogados querem esse CPI. A nossa relação de Estado institucional, isso é o uso do poder de Estado, é com o governo de São Paulo, que, aliás, já entendeu a problemática, porque a Defensoria Pública também está fazendo política. Então, agora nós vamos transferir para a Secretaria de Justiça, como era no passado. Porque contingenciar o dinheiro, dizendo que precisa ter mais autonomia, não adianta. Precisa encarar o assunto de maneira muito séria. E isso não está sendo feito nesse caso. É que inverte, na minha lógica aqui, inverte a situação que nós temos em Brasília. Em Brasília, o parlamento recorre à justiça. Aqui, os advogados que são operadores do direito recorrem ao parlamento. Então, não, eu vejo uma incoerência nisso. Essa voz dissonante da sociedade, essa voz inspiradora, ela é da OAB. A OAB vai se socorrer ao Legislativo para poder fazer uma CPI. A OAB já é uma própria investigadora mor da República. É ela que tem que denunciar. Agora, as práticas da ordem não podem ser as mesmas práticas das políticas partidárias. Mostrar alguma coisa, fazer um gesto. O que parece que há uma desconfiança de que isso pode ser utilizado politicamente. As pessoas atendidas serem utilizadas eleitoralmente, digamos. É essa a questão? Nunca existiu isso. Mas por que, então, essa dúvida? Na verdade, você tem um problema muito sério, vereador. Você tem uma população carente de 2 milhões de pessoas que, pela lei, não, pela eu acho que a justiça brasileira é a mais cara do mundo, né, em relação ao PIB. O Legislativo também. O Legislativo também. Então, nós temos lá, por exemplo, 1,2% do PIB é o custo da justiça no Brasil. Nos Estados Unidos é 0,2%, na Argentina é 0,3%, e assim vai. Então, não tem cabimento, a justiça não dá assistência aos desfavorecidos. Isso é uma questão de princípio, né? Então, é um absurdo não fazer esse repasse. Pode não fazer repasse para outras coisas, mas para isso não pode deixar de fazer. Eu acho que essa é uma questão... E hoje, no momento atual, a forma mais barata e mais eficaz de atender o carente é através do convênio da OAB. Então, eu acho isso a Defensoria não pode querer, de forma a ter mais autonomia, ter mais cargos, impedir a prestação jurisdicional para o carente. Eu não acho errado também que o parlamento pressione, porque muitas coisas, por exemplo, na Câmara lá de São Paulo, que é uma cidade enorme, com cheio de problemas, que a gente pressiona, a gente faz uma ação política, acaba ajudando. Eu não sei se através de uma CPI, mas através de uma pressão do parlamento, porque quem decide por onde vai o dinheiro é o governo, não é? É o dinheiro público. Então, essa questão, muitas vezes, o próprio parlamento influencia a decisão do governo, do prefeito. Eu acho que, talvez não uma CPI, mas eu acho que usar todas as formas de pressão da sociedade para que isso seja atendido, eu acho absolutamente válido. Eu acho que não é só a AB que tem que fazer isso. Isso é um serviço público que ela está prestando. E todos têm interesse. É que a minha visão da ordem é outra. Quando o secretário falou a relação é delicada,
há muito tempo a Ordem estimula e é entusiasta das questões da Defensoria, Eu do acho Tribunal correto. de Justiça. É muito bom. É bom que seja, mas a outra faceta tem que existir. A Ordem tem que ter a força. Claro. E para isso ela não pode ser pisoteada. E vem sendo pisoteada pela Defensoria há muito tempo. Aliás, a situação que aconteceu hoje, ela é reflexo da omissão da OAB há muito tempo. Como toda terça-feira, nós temos a participação da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, setor de eventos da AFPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, o calor intenso do verão e o aumento de crises de asma. Pesquisas apontam que, no Brasil, cerca de 10% da população sofre de asma, doença genética que não tem cura, mas é controlada com tratamento médico. O paciente também deve se manter longe de ambientes alérgicos, importante para se evitar que as crises ocorram. E a pergunta, por que a doença se agrava mais durante o verão, Gisele? A explicação, Zancopé, para isso é que no calor temos a diminuição da umidade relativa do ar e maior concentração de poeiras e demais poluentes atmosféricos, podendo acarretar crises. Quem afirma é a diretora do Serviço de Doenças do Aparelho Respiratório do Hospital do Servidor Público Estadual, a médica Maria Vera Castellano. Gisele, estamos passando por uma grande mudança climática, com um grave aumento da temperatura em ambientes fechados. Essas pessoas podem ficar sob ar-condicionado? De acordo com a especialista, não. A asma é uma doença respiratória que se caracteriza pela inflamação que estreita os brônquios e dificulta a passagem do ar. E essas crises são induzidas por vários fatores externos, como mudanças bruscas de temperatura, por exemplo. E é aí que entra o aparelho de ar-condicionado, porque este provoca variações constantes de temperatura, aumentando os riscos de inflamação nos brônquios. E não é só. Estes pacientes também devem se manter longe de fumaça de cigarro, perfumes, produtos de limpeza. A situação é delicada, pois até problemas emocionais podem detonar uma crise. Gisele, mas o que fazer quando ocorre a crise? Atividade física? Bem, a especialista em pneumologia, Vera Castellano, diz que os tratamentos convencionais incluem broncodilatadores e corticoides por inalação. Quanto à atividade física, a literatura médica explica que sua prática provoca asma, principalmente durante as corridas ou esforços vigorosos. Por aumentar a frequência respiratória, o treino esportivo pode causar um broncoespasmo por esforço induzido. Melhor prevenir. A médica indica o uso de broncodilatadores antes dos exercícios e outros cuidados comuns, como beber bastante água, por exemplo. Outras informações sobre as doenças podem ser obtidas no portal do INASP. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza, a gentileza da FIPESP com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Você vai cuidar de mim, você vai me proteger e me levar pra vacinar. Você vai me ver crescer, com você vou aprender a me lembrar de vacinar. De 15 a 31 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. Vacinar é proteger. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas.
Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, nesta edição de Gente que Fala, Dr. Edson Vismona, atual presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria, advogado criminalista Sergei Cobra, o jornalista, filósofo, gestor público, professor José Luiz Zanzini, vereador Eliseu Gabriel, que é presidente municipal do PSB. Vereador Gabriel, 2015, né, já 2016, você teve uma produtividade muito grande na Câmara Municipal, inclusive conseguindo o que todos os vereadores pretendem, que é apresentar e ver os seus projetos aprovados. Um deles fala sobre bombeiro civil. Bombeiro civil. É. Pode detalhar para a gente? O bombeiro civil, na verdade, não é o bombeiro que a gente está acostumado. Mas o bombeiro público, vamos dizer assim, ele atua quando acontece o acidente. Quando tem um incêndio. Esse é o corpo de bombeiros. Esse é o corpo de bombeiros. O bombeiro civil é aquele que previne. Ele está lá para prevenir, para tentar evitar que o acidente ocorra. Né? Então, o que nós conseguimos é uma lei que agora obriga a existência de bombeiro civil em todas as aglomerações de mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, todos os lugares, nos shoppings. Desculpa, mas empresas, por exemplo, que têm o seu corpo de funcionários lá, deve ter esse tipo de bombeiro. Por exemplo, no casa de show, é mais em função de casa de show, eventos esportivos, shopping center, onde existe aglomeração. Né? Então, uma coisa interessante, que no caso lá daquela Boate Kiss, faltou uma pessoa lá que soubesse o que fazer naquele momento. Faltou um bombeiro civil, por exemplo.
Não adianta simplesmente colocar uma pessoa para segurança ou para fechar a porta, para pedir que as pessoas fujam. Não, tem que ser uma pessoa que entenda o que está acontecendo. As pessoas são pessoas que têm cursos, têm diplomas, são especializadas. Então, se tivesse uma pessoa lá que soubesse o que fazer na hora que começou, teria evitado a morte de 272 crianças jovens, né? E o que é o Fórum de Defesa e Proteção Animal? Pois é, existe nós criamos esse fórum aqui em São Paulo justamente para ver todas as questões relacionadas aos animais, né? Não somente a questão de pet, de coisas assim, de bichinho de estimação só, mas sim uma coisa de ver o sofrimento que os animais estão sujeitos, a maneira como são tratados, os testes que estão feitos em animais, uma série de questões que envolve a questão da segurança e o bem-estar dos animais que não são levados em conta, né? Existe um desprezo muito grande para essas questões. Então, normalmente a pessoa pensa no cachorro, no gatinho, mas esquece todo o sofrimento que os animais sofrem, por exemplo, nos testes de cosméticos, por exemplo. Então, coloca no olho do bichinho para ver como é que ele reage, faz isso. As pessoas, é uma verdadeira tortura. Então, são questões como essas e outras relacionadas a toda a questão de respeitar o animal, respeitar a sua necessidade de bem-estar, né? Porque hoje aqui os homens fazem o que quer, a humanidade faz o que quer dos bichos, né? E isso não pode acontecer. Tem que respeitá-lo enquanto animal, enquanto o direito deles existirem do mesmo jeito que nós. Para esclarecer o que é a Frente Parlamentar sobre Medicalização da Educação. Isso aqui eu li corretamente isso. aqui? Essa é uma coisa muito, muito séria, que existe uma tendência enorme de tratar os problemas da educação como sendo problemas individuais de um aluno. Por exemplo, o aluno não está prestando atenção. Não, ele está com transtorno de déficit de atenção. Ele é muito agitado. Ele está com transtorno de hiperatividade. Quer dizer, então, você começa a ter uma série de rótulos, você começa a inventar doenças que poderiam, teoricamente, existir justamente para medicar, para dar remédio. Então, aquele moleque que não quer prestar atenção, então vou dar um remédio para ele. Então, vou deixar ele mais atento. Aquele traz muita bagunça, vou dar um remédio para ele ficar mais calmo. E assim vai. Estou falando de uma maneira muito simples, para poder, simplificando o que é. Mas é essa tendência. Então, existe uma estatística que aumentou brutalmente no ensino, na educação, o consumo de Ritalina e outras drogas. Então, isso tudo faz com que você individualize o problema do jovem, do aluno, enfim, e não trata, você não vê o que está envolvido no entorno. Por que aquele jovem está daquele jeito? O que está acontecendo para aquele aluno estar daquela maneira? Simplesmente não é o remédio, você se isenta do problema, dá o remédio, pronto, deu o remédio, agora ele vai ser um bom aluno. Você acaba inibindo o desenvolvimento da criança, a criatividade, e existe, inclusive, um estudo que associa muito a crianças que tomam muito remédio desse tipo, são crianças que têm uma tendência maior a vício em droga. Então, isso é um negócio gravíssimo, né? Quer dizer, a criança começa a tomar esses remédios desse tipo, Ritalina e outros, que fazem que as crianças sejam tenham abertura para ter mais facilidade ou mais influência de drogas, enfim, todas as drogas, as mais leves e as mais pesadas. Vereador Então, Eliseu Gabriel, não posso me furtar, né? Presença do vereador aqui e também extensiva ao Sergei, ao Dr. Edson Vismona, ao professor Zé Luiz. Desde ontem está em vigor uma lei na cidade de São Paulo que determina a obrigatoriedade dos motoristas de táxi, paletó, gravata, camisa de botão, não pode ser camiseta. Isso não passou pela Câmara. Passou pela Câmara. É isso que eu gostaria de esclarecer. Até o que falar. Eles têm que, até o que falar, eles não podem mais conversar com o passageiro. É bom dia, boa tarde, boa noite. Não podem perguntar para onde o senhor vai? Exatamente. Não falar de política? Nada. É proibido. Nada. Total censura ao profissional. Não, eles foram robotizados. Basicamente. Não pode conversar dentro do táxi, é isso? Não pode conversar dentro do táxi, além daquilo que está na listinha de boas maneiras, né? Aliás, você falou do terno. O terno está liberado, mas tem que ser uma camisa social, uma calça social também, e o sapato tem que estar bem engreixado. Enfim, ou seja, não pode usar tênis, não pode usar calça. Eu acho que até a pessoa está bem trajada, eu acho que até
não está errado, mas essa questão de não poder conversar, evitar isso, pelo menos não sei se é isso exatamente que... Se for, é um verdadeiro absurdo, né? Mas vai mais além, vai mais além. O Corinthians campeão, o cara não poder falar do Corinthians, que absurdo. E vai mais além. Você tem que ter... campeão, não pode falar do Palmeiras campeão. Aí pode ser que tenha alguma razão nisso. Né? Mas será punido, né? Com certeza. Porque, além disso, também, o táxi terá que ter carregador de celular, vai ter que ter... Maquininha de cartão. Cartão. Todos eles já têm isso. Mas muitos não aceitam crédito, né? Só débito. Sergei utiliza táxi em São Paulo? Olha, eu acho que o Brasil, às vezes ele parece pródigo em algumas coisas que não são tão essenciais, né? O foco do problema, e eu acho que o Uber veio para dar uma boa mexida nesse setor, que, aliás, tirando a parte da quebradeira, isso tem no mundo inteiro. Aliás, gerou uma discussão muito grande. Eu acho que isso é uma questão porque nós podemos conversar. Não penso discutir. Tanto assim. Só né? que não tem esse negócio de smoking, o taxista usar smoking. No mundo inteiro, o taxista é mal educado. Em muitos lugares. No Brasil, tem muita gente boa que é taxista. Mas tem gente também que o carro está sujo, que a pessoa deixa o som alto, não te recebe direito. Isso tem que ser revisto. Acho que foi uma atitude, digamos assim, pioneira nesse sentido. Agora, eu volto a dizer, é o foco principal? O táxi tem que ter uma boa prestação, tem que ter uma corrida bem feita, o cliente não pode ser enganado, isso é importante. E eu quero fazer um registro aqui, elogiar essa legislação aqui do vereador Eliseu Gabriel com relação à presença do bombeiro em estabelecimentos. Porque quando aconteceu lá o incêndio na Boate Kiss, o governador apareceu em rede nacional dizendo que faltava uma legislação nacional de combate a incêndios, sendo que um simples bombeiro, que aliás bombeiro civil, né? fazia parte dessa estrutura, se estivesse lá, ou uma fiscalização bem feita, as pessoas não teriam morrido. Então o que importa para nós é foco. A questão do smoking aí é tirar o foco, né? O foco principal é se a gente vai ter uma distribuição mais justa com relação ao transporte em São Paulo. Vereador, por que imediatamente o senhor diz não passou pela Câmara? Porque isso provavelmente isso não passaria pela Câmara. Isso é uma questão de uma decisão do Executivo, um decreto, né? E uma lei dessa seria extremamente discutida, a população iria lá, ia ter mobilização de taxistas, ia ter A Câmara é muito interessante aqui em São Paulo. Qualquer coisa que acontece, as pessoas se mobilizam, o que é muito bacana. Se mobilizam, reclamam, defendem suas ideias. É o caso, por exemplo, do zoneamento que está em discussão agora lá. Votamos em primeiro, agora vamos voltar em segundo, talvez agora em fevereiro. A quantidade de pessoas, de grupos que vão, de posições diferentes, né? Sobre se quer fazer corredor na minha rua, se não quero, se quer isso, é interessantíssimo, é uma coisa muito boa. Em 2016 ainda se discute zoneamento na cidade de São Paulo. A cidade não está aí já pronta. Zoneada. Não está zoneada. Né? Toma. Desse aspecto, está bem zoneada já. Existem muitos interesses envolvidos, né? Uma disciplina disso? Tem problema que a quantidade de multas que as pessoas levam por falta de zoneamento. Multa. Bom, não é só de trânsito, é multa de estabelecimentos. Sim. Multa, a prefeitura é pródiga em. Mas porque o talonário dela. Mas está difícil não ser multado em São Paulo, convenhamos, né? Aliás, eu nunca vi coisa igual. Eu acho que você tem que ter uma razoabilidade. É por isso que lá atrás, aliás, tem parecer do Tribunal de Contas, é mais um assunto para transparência da administração pública, de que as empresas de radar não podem ser particulares, porque ela visa o lucro, precisa ter mais multa. Então, inclusive, agora é 50. E outro, o radar não é colocado onde você pode salvar a vida. Tem que ser na reta, viu, antes de uma curva. Não onde a pessoa pode desenvolver uma velocidade. É óbvio que você vai ser multado se você sair de 70 para 50 na marginal. Uma hora você vai dar uma escapadinha. Tem uma coisa interessante. Eu queria ter uma pesquisa sobre isso, viu, vereador? Quantas multas de 60 por hora não tem? Muitas. Ou seja, fizeram um sistema para arrecadar. 41. Você sai da Pedroso de Moraes, entra na Faria Lima, a Pedroso de Moraes é 50. Quando você vira na curvinha lá, é 40, mas não dá para ver. E tem um radar escondido. Exatamente. O radar escondido. O foco é esse. A placa está atrás do radar. Eu fui e com relação às multas? É por isso que eu vi com muita tristeza a OAB se manifestar à época, dizendo que o prefeito não consultou a população.
Esse era o foco daquela ação que a OAB entrou. A OAB tem que inspirar esta transformação, que é a questão da finalidade da estrutura do trânsito. Qual é o principal objetivo do trânsito? Funcionar. Salvar vidas, promover um bom trânsito e não ganhar dinheiro em cima de deslizes, em cima de situações Pegadinhas, em que você né? pega a pessoa. Pegadinhas. Com aqueles, os guardas com aqueles revólveres em cima das pontes. Parece que eles estão ali para atacar o povo. Então aí não dá. Agora, com relação às multas, não sei se foi ontem ou anteontem, e também não sei se foi o Ministério Público ou a própria Câmara, que criou uma lei que todos os recursos de multas de trânsito em São Paulo têm que ser revertida para o melhoramento do trânsito na cidade de São Paulo. Por quê? Todo o valor de multa, ele não é revertido totalmente. 95% vai para subsídios de pagamento da Prefeitura Municipal de São Paulo. Os outros 5% é para tampar buraco. Então, agora existe esse pedido, né, não sei se do Ministério Público ou se da Câmara. Foi indeferido. Foi indeferido. O Ministério Público entrou, já foi indeferido. Isso seria o ideal, né? Os recursos voltados para o próprio trânsito. Exato, e todos para a Secretaria Municipal do Transporte. É arrecadatório, é usado para outras finalidades. Então, essas multas retornam, então, para o caixa de pagamento de despesas da Prefeitura. Nada vem de multa, nada vem para a educação do trânsito, além dos 5% que já E falando em transparência, a Câmara deveria, vereador, aprofundar isso. Que recursos são? Para onde vão? E quanto ganham essas empresas que instalam um radar a cada 200 metros? O Brasil, acho que é o país que tem mais radares espalhados em todos os cantos das cidades, não só São Paulo. Né? Todas as cidades identificaram no radar uma fonte de arrecadação. Essas empresas movimentam milhões, porque o fim é arrecadatório, não é educativo e nem preventivo. E olha como a justiça é fundamental para um povo. O senhor estava comemorando, né? Esse pedido do Ministério Público. Foi indeferido. Se o juiz tivesse realmente uma ousadia, que aliás que lhe reveste a condição, ele teria indicado uma nova posição. Ah, mas aí vai desestruturar a prefeitura, imagina, ela vai ficar sem esse recurso, ela precisa direcionar para outras áreas. Obviamente ia aparecer um desembargador que ia caçar a decisão do juiz. Mas é assim que a gente evolui. Mas precisa, não abrindo mão das nossas garantias e das regras constituídas, que tem a ver com os assuntos do início, contratos. Se esta a regulamentação, ela deve ser cumprida. Mas o que precisa, o que falta muito é uma questão da legislação. Né? Ele falou, por exemplo, a questão dos radares. Eu mesmo fiz um projeto de lei que impede a instalação de radares que as empresas ganhem por produtividade. Né? Então, produtividade é o contrário, né? Pega dinheiro da gente. Então, tem um projeto de lei meu, é claro, esse projeto não anda, não passa. E se passar, vai ser vetado pelo prefeito. Então, um dos problemas que a gente tem no Brasil, que a legislação... Qual é a tua proposta, vereador? Qual é a tua proposta nesse proposta de impedir, primeiro, radar móvel, e segundo, que as empresas particulares ganhem... que o Sergei acabou de se referir. O cara vai lá e ganha por produtividade, quer dizer, faz favor, quanto mais multa ele tem, mais ele ganha. É uma festa, né? Então, essas questões são muito difíceis. Precisaria ter uma legislação mais clara sobre essas coisas, né? Para não ficar toda hora tendo que recorrer ao judiciário. Quer dizer, o judiciário é abarrotado porque as leis não são claras. Existe uma série de itens, por exemplo, da Constituição que não estão regulamentados. Itens do município que não estão regulamentados em leis. Concordo, da lei orgânica do município. Grau. Essa é uma questão grave. Aliás, a sua lei é muito boa. Só que o que eu defendo é que o judiciário ele se pauta por princípios, por muitas legislações que já dão um arcabouço necessário para as decisões. Quando acontece isso, é que a justiça claudica. Porque ela já tem condições de dizer que o dinheiro arrecadado das multas vá para a própria educação do trânsito. Já tem condições. Senão também, vereador, nós vamos estar sempre... pelo amor de Deus, o legislativo é fundamental, mas a gente vai estar sempre criando leis para governar o Brasil.
sendo que tem liames, você já tem pautas estabelecidas para o judiciário decidir. Mas sempre quando surge uma decisão mais certa e correta, sempre tem um tribunal que vem em casa. Agora, é uma coisa interessante, São Paulo. Para que foi criado o Controlar? Para evitar a poluição na cidade de São Paulo. Não foi bem... Bom, foi para isso que disseram que foi feito. O argumento foi esse. O argumento foi esse. E para que existe o rodízio em São Paulo? Para evitar o congestionamento, né, e a poluição, porque carros parados. Poluição, né? Começou a ideia inicial pela poluição. Foi uma iniciativa lei estadual. E agora, então, você cancela todo o projeto do Controlar, mas mantém o rodízio. E um rodízio que me faz sair de São Miguel Paulista às 9 horas da manhã e chegar aqui 11 horas. Um trânsito parado de lá até aqui. A cidade cheia de obras para fazer pistas de bicicleta, pista de um monte de coisa. Então, para que você, então, manter o rodízio, já que não tem mais solução? Ou você implanta outro sistema, ou então não fala que o rodízio é para não poluir, é para despoluir, né? E explique também o Controlar por que, o que aconteceu e por que aconteceu. E outra, quem pagou o Controlar até 2013... Todo mundo pagou, professor. Você pode buscar o seu dinheiro lá na Secretaria Municipal. Multa a gente já levou por causa disso. Todo mundo pagou, quem não pagou foi multado. E é rápido, eles fazem um crédito. R$500. Eles fazem um crédito na sua conta. Tá? É só ir lá na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, ali na Praça do Paraíso, primeiro andar. Paraíso ali. E no primeiro andar, e lá eles... Reivindicar a devolução? A devolução. E eles estão devolvendo todos os Professor recursos. Zé Luiz, nós estamos no Brasil, hein? Vamos sair daqui. Não, a própria prefeitura está solicitando que vá buscar, né? Eles estão quietinhos. Isso não interessa, né? É final publicar. do nosso gente que fala, mas é uma orientação muito importante. Agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso programa. Eu que agradeço, e São Paulo é gigantesca, como eu digo sempre, 12 milhões de pessoas, 3 milhões e 400 mil residências, é muito problema, inclusive para os vereadores, são 55 vereadores para cuidar de 12 milhões de pessoas. Divide isso daí, você vai ver quanto dá para cada vereador. Mas a política brasileira é crítica, né? E nós vamos fazendo essa crítica. Vereador Eliseu Gabriel, agradeço a tua gentileza de ter começado o ano com a gente. Pois é, eu agradeço muito, gostei muito de estar aqui, gostei muito de conversar com o Edson Vismona, muito legal mesmo ouvir você, ouvir o Serguei, ouvir o Zé Zanini e você, a simpatia de sempre, a competência para dirigir esse debate. E é uma pena que seja só de vez em quando. Doutor Edson Vismona, agradeço. Eu que agradeço, Zancopé, agradecer sempre a participação aqui, é um aprendizado. Os temas mais variados e vendo diversas opiniões, a gente sempre aprende com isso. E ficamos sempre à disposição, porque é um orgulho participar aqui desse nosso programa. Sergei Cobra. Obrigado, né? Nós estamos ainda esquentando os tamborins nos debates da sociedade civil. Aliás, esses programas de debate são fundamentais, né? Representam a efervescência Devia da existir sociedade. mais, né? Tinham mais no passado, agora cortaram. Aliás, ninguém quer debater nada, né? Só querem apresentar soluções prontas. Então, é muito importante o debate. Eu estou começando também o ano, voltando à advocacia criminal, que é a minha vida. Se não fosse a caneta da Zenilda aqui que me emprestou, agradeço também, eu não teria feito tantas anotações aqui, mas fico muito honrado de estar aqui com uma mesa tão ilustre como essa, sob seus auspícios, seu comando. Coloque mais vezes o gente que fala na tua agenda, por favor. Vou vir com o maior prazer.
Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.